Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Gigantes Cast, o nosso espaço de empreendedorismo e negócios, né? Estamos nesse novo formato nosso talk show, recebendo aqui na plateia alguns membros do Gigantes Club e também convidados, empresários e empreendedores para estar aqui conosco, né? Mais uma tarde especial, vamos receber aqui um casca grossa, uma fera da tecnologia, e a gente fala sempre em nomes dos nossos patrocinadores, aqueles que apoiam essa causa linda que é o Gigantes Cast. Eu falo sempre que aqui é uma mesa de honra, é a casa do empresário, né? O empresário ele é bem-vindo, ele é bem tratado aqui. Então a gente faz sempre questão de ressaltar essas marcas. Cheirinho bom. Gostou do café, Aldo? Maravilhoso. Café de alto nível, cheirinho bom, café dos empresários, a Criative Ambiente do nosso amigo Ronaldo e a Blueberry, que é a maior agência de marketing de Santa Catarina, apoiam o Gigantes Cast e aqui conosco. E você que quer ter a sua marca aqui também, caminhar junto com a gente dentro do nosso ecossistema, mande uma mensagem para a gente, nosso time vai te atender, a gente vai ter o maior prazer de ter você com a gente. Hoje nós recebemos aqui um convidado super especial, já faz um tempo que eu estou tentando trazer essa fera para estar conosco aqui. Ele que é empresário, é empreendedor, é escritor, fez essa obra que está conosco aqui, ex-CEO da Beta Sistema, uma referência máxima na área da tecnologia no sul do Brasil. Capitão Aldo Garcia, seja bem-vindo ao Gigantes Cast. Prazer te receber aqui no nosso espaço. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Imagina, eu acho que eu estava muito ansioso para vir aqui, né, onde já passaram algumas pessoas que eu admiro bastante, e a gente está sempre à disposição, lógico. Eu que agradeço, né? O Aldo é uma das grandes referências que nós temos em Santa Catarina na área da tecnologia, e que bom que é da nossa terra, é aqui de Criciúma. Nós conversávamos ali no bastidor agora com algumas pessoas, né, Aldo? E a gente fala assim, 30 anos à frente da Beta Sistemas, 30 anos dentro do jogo, 30 anos colocando a pele em risco, né? E tu falando pra gente ali, a gente fica ainda mais ansioso para entender, porque você iniciou esse trabalho junto com a Beta numa era onde a tecnologia ela era totalmente diferente do que é hoje, né? Eu queria que tu falasse um pouco para a gente dessa tua trajetória e desse início, desse start, de como era fazer tecnologia antigamente, há 30 anos atrás, com 19, 20 anos ali, quando tu iniciou. Bom, eu entrei na Beta em 1996, né, entrei como motorista e não tinha faculdade, então eu estava muito distante da tecnologia. E ainda entrei na Beta numa condição muito difícil, a empresa tinha, eu acho que tinha 40 colaboradores, e o que eu fazia era levar um técnico de um lado para o outro, né, numa prefeitura, na outra, fazia os trabalhos de banco, à época, né, se fazia trabalho de banco, então eu pegava os malotes, ia fazer pagamento de conta, depósito, né, eu acho que todo o serviço de banco era feito por algum office boy em algum momento. E eu fiz isso por quase 2 anos, aproximadamente, e a minha primeira promoção foi já direto para a área de TI da Beta, porque a empresa de tecnologia também precisa de uma área de tecnologia para cuidar da sua infraestrutura. E nessa primeira fase, né, nessa primeira promoção, eu me lembro que depois de alguns meses de estudo, eu tive na prefeitura de Concórdia, onde eu fiz uma conexão entre a prefeitura e a garagem onde ficavam as máquinas, né? Uma conexão entre 2 modems que navegavam a 19 megapixels por segundo. Então, uma velocidade de 19.200. Hoje eu acho que os celulares eles não possuem nem com essa capacidade eles conseguem navegar na internet. E eu fiz uma ligação entre 2 pontos, né, conectando os sistemas da Beta, né, para um conversar com o outro, atualizar dados em tempo real. E essa foi a minha primeira experiência, assim, que eu me lembro com tecnologia de ponta. Bom, dali para frente, né, aí me especializei muito em programação para web na época, mas nunca fui um bom técnico, nunca fui um grande especialista. Sempre me achei um bom motorista, né? Eu trabalhei 30 anos na Beta, nunca bati o carro. E olha que eu tenho Passou no teste, né? bastante quilômetro rodado. Mas nunca fui um bom técnico, né? Eu sempre falo que tecnicamente eu sempre fui muito meia boca. Mas em 30 anos de empresa, em 27 eu fui líder de alguém. Então, com 3 anos de empresa, eu assumi um cargo na empresa de liderança e contratei a primeira pessoa, né, abaixo de mim, a pessoa que eu ia liderar. E dali para frente, todos os meus cargos foram de liderança. Cheguei na área comercial depois de 8 anos na empresa. Me tornei gerente comercial da Beta com 26 anos. Eu acho que com 26 anos hoje é difícil de ver um jovem de 26 anos à frente de uma empresa muito grande, né? de tecnologia, né? E aí a área comercial, eu nadei de braçada. Eu acho que foi onde eu me encontrei muito bem, sou bom de relacionamento, gosto
lidar com as pessoas, gosto de problema, mas eu gosto muito, né, de lidar com prefeituras, com governo, com prefeitos, gosto daquela muvuca da prefeitura. E ali eu me dei muito bem, aí em 2014 fiz uma transição de carreira, fui para a área de tecnologia, onde a empresa estava com alguns problemas em produto, desenvolvi um novo produto, né, e entreguei em 2018, e de castigo me deram a presidência da empresa e agora migra a carteira inteira. Uma coisa que a gente não viu no Brasil acontecer ainda, SAP tentou, não conseguiu, TOTS tentou, não conseguiu, Sênior tentou, não conseguiu. Então a Beta fez algo que as empresas de tecnologia não fizeram. E claro, depois de ter migrado toda essa carteira de clientes, foram 10 anos o projeto inteiro, 10 anos de projeto para qualquer ser humano é bastante difícil, longo, complexo, desgastante. Eu acho que preparei a empresa, né, para uma nova fase e eu acho também uma nova fase para outras pessoas poderem também atuarem. Por fim, me encerrei essa carreira, né, de executivo e agora estou vendo agora novos ares, né, Novos voos, novos novos voos que eu vou voos. navegar aí. Não, e é bem bacana tu trazer essa visão pra gente, porque realmente, nós conversávamos ali agora, né? Eu joguei 4 anos aqui no Criciúma Esporte Clube, sou apaixonado pela terra, apaixonado pela casa. Eu falo que Criciúma me deu muito do que eu vivo hoje, eu devo a essa cidade. E quando eu tomei a decisão de sair do Criciúma e ir para Ponte Preta, foi um parto, e eram só 4 anos. E imagina tu hoje com 30 anos de Beta, toda uma estrutura, deve ser realmente uma decisão bem difícil. Eu queria que tu trouxesse essa tua visão pra gente, do quanto tu acredita o sucesso que a Beta teve e tu à frente desse processo de liderança, e conversando com as pessoas que são próximas a você, a fala era sempre a mesma. O Aldo é muito apaixonado pelo que ele faz. Ele vive aquilo com unhas e dentes. O quanto tu acredita isso? O sucesso que tu teve, o sucesso que a Beta teve, a paixão que tu tem pelo que tu fazia e se entregar ali. Tu tens que tomar cuidado porque o meu vício emocional é a vaidade, né? Mas como eu tive à frente dos grandes projetos da empresa durante muitos anos, então quando a Beta tinha um grande problema, geralmente eu era a pessoa que eles colocavam à frente Caiu no teu para colo. poder resolver. Talvez pela minha determinação, talvez pela minha resiliência, né? Porque lidar com o governo, né? Eu gosto de lidar com o governo, mas muitas empresas privadas querem fugir de governo porque é difícil, né? O processo da beta de venda ele demora 23 meses. Então, os clientes que a gente está contatando agora, a gente vai começar a fechar eles em final de 27, início de 28. Então, é um processo muito difícil, demorado, e que muitos profissionais acabam ficando pelo caminho. E eu aprendi a lidar com isso, né, desde muito cedo, e eu acredito que a área comercial ainda da Beta, ela tem muito da minha estratégia, né, tem muito do que eu construí ao longo dos anos, né, trazendo concorrentes para revender esse sistema da Beta, né, sem a necessidade de fazer um processo de aquisição. Então, ganhei muita habilidade nesse processo todo. Hoje a Beta tem uma rede de quase 30 revendedores. Né, isso, acho que em grande parte eu fui responsável. A Beta está com um novo produto no mercado hoje, que é um produto altamente tecnológico, é o mais tecnológico do nosso mercado. Um produto ainda que ele nem se mostrou para o que veio ainda, porque a gente acabou de migrar toda a carteira, então ainda tem muito caminho pela frente, um sistema pensado para longo prazo, pensando em utilizar as principais tecnologias que virão pela frente ainda, principalmente falando de IoT e falando de inteligência artificial. Então, eu acabo acreditando, claro, um certo um percentual grande para a minha trajetória dentro da Beta, principalmente pelas minhas iniciativas e também por estar à frente desses grandes projetos da empresa. Não, e tu tocou um ponto agora que é muito legal, que o empresário, às vezes ele fica muito assombrado, né? A nossa audiência, quem está aqui com a gente hoje no bastidor, quem vai nos assistir no YouTube, enfim, na internet, ele é empreendedor. E aí quando se fala de inteligência artificial, o pessoal já fica logo meio que com a orelha em pé. Não, a inteligência artificial está aí, vai vir tomar o lugar do prestador de serviço. Qual é a tua visão sobre isso? Tu é um cara que trabalha, é especialista nisso, né? O que tu acha? Tu acha que esse empresário, ele é necessário que ele se adapte a essa questão da era da tecnologia? Ele vai ficar para trás ou tá tudo certo? Ele vai conseguir jogar esse jogo? Eu gosto de uma frase do Jurassic Park, que é: a natureza encontra o meio.
assim como em todas as revoluções, né, a industrial, principalmente, ou a tecnológica, eu acho que o mundo ele acabou se adaptando, né, de alguma forma. Então a natureza ela acha o meio. Ontem eu estava na Unesc dando uma aula inaugural aí para o curso de engenharia de software e eu estava falando sobre isso. E eu tinha ali, sei lá, 300, 400 alunos que acabaram de entrar o primeiro semestre ou em computação ou em engenharia de software. E claro, todos com grande anseio, né, porque são 4 anos, às vezes 5 anos de faculdade, e a tecnologia ela galopando, né, principalmente inteligência artificial, e eles com muitas dúvidas, tanto é que fiz a palestra em alguns minutos e depois acabou que as perguntas demoraram muito mais tempo, porque está todo mundo muito Sim. ansioso com relação a esse tema. O que eu falei para eles, baseado na minha experiência? A Beta está jogando no lixo agora um software de on-premise que ela desenvolveu durante 28 anos. E esse software está sendo jogado no lixo com 10 mil melhorias não desenvolvidas. Então, pensa uma empresa do porte da Beta, uma puta empresa. Em determinado momento, eu tinha 312 pessoas na área de desenvolvimento, desenvolvendo esse software, e nós estamos enterrando ele com 10 melhorias não atendidas no mercado. A Salesforce, que é a maior empresa de CRM do mundo, um dos melhores, talvez, softwares do mundo, de maneira geral, não só de CRM, mas é uma baita de uma plataforma. Quando eu fui no Dreamforce, em 2016, em São Francisco, eles já tinham colocado no Moscone 110 mil pessoas. Uma empresa, que era uma empresa da plataforma Salesforce, já valia 1 bi, né, de dólares. Então, uma puta empresa igual a Salesforce tem 250 mil melhorias não atendidas. Então, é o seguinte, se a inteligência artificial ela apenas resolver os débitos técnicos das empresas de tecnologia, ela já fez a parte dela. E todo o resto, toda a evolução em tecnologia, em melhoria de software, experiência do usuário, ela pode ser desenvolvida por todos aqueles profissionais que estão indo para a faculdade hoje e vão contemplar, né, ou vão completar a cadeia toda de mão de obra que está se formando agora dessa nova geração. Então eu falei, nada de preocupação, não se preocupem, tem muita demanda, dificilmente há clientes usando tecnologia de maneira 100% satisfatória. Por quê? Porque a evolução humana, a evolução das empresas, os processos das empresas, eles acabam estando sempre à frente das empresas de tecnologia. Não há capacidade tecnológica e humana para desenvolver código suficiente para poder atender processos em empresas, porque processo em empresa, a cada tropeço que a empresa sofre, ela muda o processo. Então isso é muito dinâmico e rápido. E as empresas de tecnologia não conseguem. Então 100% hoje do mercado que consome tecnologia está insatisfeito, de alguma forma. Ou seja, Aldo, mas a minha empresa, eu tenho NPS de 80 dos meus clientes. Os clientes são satisfeitos? Sim, zona de qualidade, os clientes são satisfeitos, mas os clientes querem mais, sempre mais. Então pode pegar qualquer empresa de tecnologia hoje, o nível dela, o débito técnico dela é um débito técnico alto, e eu entendo que bons agentes, né, de inteligência artificial, ou seja, programadores, os especialistas em produto principalmente, designers, eles podem ser grandes agentes de inteligência artificial e com inteligência artificial poder resolver o débito técnico que tem no mercado hoje. Não, e é bacana tu trazer isso porque, assim, a gente defende, né, aqui dentro do nosso ecossistema que primeiro você desenvolve o CPF para depois você conseguir potencializar o CNPJ. A gente bate muito nessa tecla. E aí, quando um cara que tem a bagagem e a maturidade que tu tem, que fala assim, se você conseguir se adaptar à inteligência artificial, óbvio, você se desenvolver, você se melhorar, você se adaptar às mudanças que o mercado vem fazendo, não vai faltar emprego para ninguém. Sem Não dúvida. vai faltar trabalho para ninguém, porque assim, o que a gente enxerga hoje? O empreendedor, o empresário, ele está com muita dúvida de que não, a inteligência artificial ela vai tomar o meu lugar. O colaborador, ele vai tomar o meu lugar. A inteligência artificial vai vir, vai fazer o café, vai colocar água aqui, vai colocar o livro do Aldo e eu vou perder o meu emprego. E não é bem assim.
Uhum. Eu acredito que esse profissional, se ele se adaptar, se ele se desenvolver, se ele investir nele, se ele adquirir competências melhores, o mercado vai absorver ele de alguma forma, né? Então, ontem eu falei para o pessoal, de uma maneira bem simples, uma linguagem simples para eles, né? Eu vou me basear na minha experiência. Eu fiz uma graduação, eu fiz três pós-graduações. Terminei a última agora em 2023, que eu fiz em São Paulo, indo um final de semana sim, outro não, para São Paulo para estudar no INSPER. Durante quase 7 anos que eu tive à frente da Beta, eu tive 5 mentorias. Eu estou falando 5 mentorias e eu vou dar números assim. Teve uma mentoria que eu contratei em São Paulo que ele me cobrava R$ 1.800 por 1 hora, né? E ele me mentorava toda semana. Então era R$ 1.800 de sessão por 1 hora, né, com ele por semana. O que eu falei para os alunos da Unesc ontem? Hoje, o ChatGPT 5.4 ele custa R$ 102 por mês. Talvez o aluno ali, talvez o pai não tenha condição no Sim. momento. Eu falei para eles, contratem um ChatGPT. Eu não estou fazendo propaganda do ChatGPT, mas ele está gratuito, está à disposição. Porque o ChatGPT depois você pode contratar, né, a versão paga dele, que eu acho que é a versão melhor que tem. Mas você pode usar ele agora, nesse momento, para cuidar só da tua carreira. Então, tu abre uma conversa com o ChatGPT hoje gratuito, pensando que um dia tu vai pagar R$ 102 por mês para ter ele já na Pago. versão paga, Sim. que eu acho para mim que ele cria contextos melhores. E vocês começam, vocês não ficam me ouvindo, vocês começam a interagir criando contexto para a inteligência artificial, para ela também ajudar vocês nas suas carreiras. E talvez baseado num histórico de anos, né, de vocês, talvez comecem hoje, o primeiro semestre, primeira aula, vocês têm 4 anos de faculdade. Então vocês começam a desenvolver uma conversa como se fosse uma terapia com a inteligência artificial, para vocês colocarem para ela contexto. Eu gosto disso, eu não gosto daquilo, né? Acho que isso aqui foi interessante, me ajuda com isso, como é que faz para fazer tal coisa, e vai dando contexto. Quando chegar lá na frente, se vocês querem, eu quero empreender, eu quero trabalhar numa empresa tal, ela vai te dar toda a condição necessária porque ela entendeu o contexto. Ela sabe o que tu vai se adaptar melhor, o que tu vai fazer de melhor. Então, tem que utilizar sempre a inteligência artificial em favor, né, de si. É um assistente. Ele é um assistente. A inteligência artificial é um assistente. Ele não vai substituir as pessoas, né? Ele vai ajudar as pessoas. Assim como prevemos nos desenhos animados do passado, nos Exatamente. filmes. Então ele vai ser um grande assistente, só que é um assistente com uma super inteligência, né, e que vai ajudar muito a gente em muitas coisas. Ao teu favor e à tua disposição, né? E Uhum. é legal quando tu traz essa visão pra gente, porque o que eu vejo hoje? Tem muitas pessoas, não, o chat é meu conselheiro. Não, eu acho que não é por aí. Eu acho que tu resumiu muito bem. Ele é um assistente, né? Ele tá ali para te auxiliar, ele te assiste em alguma coisa, mas ele não define, ele não determina, até porque, como tu falou, ele cria um contexto. Eu queria que tu trouxesse um ponto pra gente agora. Tu sempre foi um grande líder, né? E eu acredito o tamanho da pressão ficar tão em alguns times que eu trabalhei, mas o tamanho do nível de pressão e do nível de cobrança e exigência que é liderar uma empresa do tamanho da Beta. Quais foram os principais desafios na liderança que o Aldo Pessoa enfrentou para gerir e fazer toda aquela máquina funcionar? Bom, eu acho que, assim, eu tive a oportunidade, e agora estou percebendo lá de fora o tamanho daquilo que eu construí para mim mesmo, né? Mas eu tive a oportunidade de ser contratado pelos fundadores da empresa e conviver com eles durante muitos anos, aprender com eles. Então, assim, o Balsini, né, o Dr. Cláudio, que eu cito muitas vezes no meu livro, ele me colocava na sala dele, mesmo eu como motorista, e ficava 2 horas conversando comigo. E Que show, eu acho que serve para todo mundo que está que show. ouvindo, porque é o seguinte, pode pegar as grandes lideranças mundiais e eles vão ver nas pessoas soft skills, as hard skills. Isso aí tudo tu treina. Só que tem coisa, soft skill, que está dentro de ti, já vem do teu berço, já vem da tua formação, vem dos valores de casa, vem da tua própria autoestima, tua ambição, tua vontade, disciplina. Esse tipo de coisa você não consegue treinar muito nas pessoas. Até tu consegue moldar as pessoas, mas é muito lento esse processo. Então eu acho que ele viu em mim, mesmo eu como motorista, ele viu em mim, sabe, uma pedra, né, bruta,
que podia ser lapidada. E ficava 2 horas comigo conversando. Sim, toda semana ele me chamava 2 horas e ficava falando comigo por que ele tomava as decisões que ele tomava. Isso foi me ensinando coisas. Depois eu tive a oportunidade de acompanhar a sucessão dele, né, que foi uma transição dele para o filho, né, para o Guilherme, né, não dele, né, mas dele do César, né, porque era uma formação de 2 diretorias, e aí o Guilherme, como primeiro presidente, né, da Beta, via essa transição acontecendo, eu como um gerente abaixo dele, vi, pô, o Guilherme vai entrar aqui, ele vai querer botar a equipe dele, não a equipe do pai, né, fugir para Curitiba, né, fui para Curitiba vender software. Depois o Guilherme me trouxe, que foi muito bom, porque fui um grande braço direito dele, acho que a gente fez uma boa dobradinha, e consegui, né, ser o diretor comercial dele, e depois eu peguei a profissionalização da empresa, ou seja, os sócios saem da empresa, sobem para um conselho, eles profissionalizam a empresa e me colocam, né, como presidente, já de uma empresa profissionalizada, respondendo a um conselho consultivo. Então, praticamente eu participei de todas as fases que uma empresa, talvez não do começo da Beta, mas de todas. Viveu todas as etapas, né? Todas as etapas. E em todas as etapas, eu acho que houveram dificuldades. Claro, como a empresa é pequena, pô, chegar de Araranguá numa empresa de tecnologia, sem ter faculdade, assumindo o cargo mais simples da empresa, que era o cargo de motorista, né? Eu acho que a maior dificuldade ela começou lá, né? Porque você fazer essa virada, eu me lembro que eu ganhava R$ 180 por mês, né? 110 eu pagava de aluguel, e eu tinha um consórcio que eu comprei quando estava em Araranguá, porque em Araranguá eu ganhava R$ 500 por mês, e se não fosse o meu pai, eu não tinha comida para comer aqui em Criciúma, porque era o processo. Eu acreditei na Beta, eu falei, não, vou investir aqui, vou ganhar menos, mas, né, eu acredito que aqui é uma empresa que vai crescer, eu vou crescer junto com ela. Então, nada se compara a dificuldades deste começo. Durante o processo de profissionalização da Beta lá atrás, com o Guilherme, que ele colocou em NDG, eu me lembro que a primeira área a apanhar era a área comercial. E eu era o diretor comercial. Eu apanhei 1 ano e meio, mais ou menos, 2 anos, batendo meta e eu apanhando dos meus colegas, do meu presidente, da consultoria. E nessa fase eu estava com a esposa, né, em casa, com depressão, né, com tentativa de suicídio. Então passei por essa dificuldade muito grande durante esse processo também, mesmo já sendo diretor, já com um cargo executivo na empresa, mas com a casa já estourada, né, pela minha ausência, por eu só viajar, porque eu estou mais tempo na estrada vendendo software do que dentro da minha casa, não ver minhas filhas crescerem. Então ali gerou muita fricção dentro da minha casa. Mas os últimos 7 anos foram muito desafiadores, porque eu tinha 5 conselheiros, né, 3 sócios, né, 3 sócios que pensam das suas maneiras diferentes, apesar de parecerem como uma unidade, mas pensando diferente. Eu fui muito friccionado nesses últimos 7 anos, né, e se eu não tivesse ajuda psicológica, eu talvez não teria aguentado o tranco que aguentei. Suportado, né? Mas eu saí do outro lado, assim. Então, eu acho que a resiliência, né, eu falo um pouco disso no livro, eu acho que foi a grande qualidade que eu tive para poder suportar isso. Porque às vezes as pessoas pensam, não, é o presidente da empresa, Exatamente. é o CEO, né, vê muito glamour, né, mas o dia a dia é pau, cara. O dia a dia é ferro, problema, Porrada. confusão, né, porrada, né, e não tem elogio, não tem reconhecimento, não tem tapinha nas costas. Todo dia você, igual aquele vídeo, você vê um leão mancando aí, é o meu que eu não consegui matar hoje, né? Só consegui dar uma paulada. Então, eu acho que dificuldades tiveram toda a minha carreira, mas os últimos 7 anos foi bem Foi difícil. mais desafiador, mas é muito legal tu trazer essa visão pra gente, porque eu sou muito fã do Flávio Augusto, eu amo o Flávio, eu acho que o Flávio é um dos maiores empreendedores que o Brasil tem, né? E aí ele tem uma frase que ele fala que sem pressão não tem diamante, né?
E aí tu traz essa visão pra gente de lá dentro, olha, aqui tem que matar um leão por dia, é porrada, é decisão sob pressão, é cobrança, é entrega de resultado, nunca tá bom, sempre grato, nunca satisfeito. E eu acho que essa é a realidade do empreendedor. Acho que as pessoas romantizam muito, né? O cara que passa ali numa Ferrari, ou o cara que tá lá em Dubai, viajando com a família, ou o cara que tira as férias lá nas Ilhas Maldivas, né? Só que para aquele cara chegar naquele nível, cara, ele passou por um caminho de espinhos, que é esse caminho que tu tá falando. Por exemplo, quem viu o Aldo Garcia hoje, os caras, pô, o Aldo Garcia, uau, CEO da Beta Sistemas, o cara é uma referência em Santa Catarina, o cara é lead, mas o cara não olha esse processo que tu passou, Sim, sim. longe de casa com a família, com a esposa, quase entrando em depressão, e aí tu te divide, será que eu cuido da esposa? Será que eu cuido da empresa? Esse é o preço que se paga para sentar na cadeira do CEO. Esse a gente fala que é o preço invisível, né? É muito legal tu trazer isso, porque humaniza o processo. Uhum. O cara que olha para ti hoje, ou o cara que olha para qualquer CEO, ele começa a enxergar de forma diferente. Não, esse cara tem um lado humano dele que ninguém vê. Esse cara tem problema, ele discute com a esposa, ele tem conta para pagar, ele tem filho para criar. Então eu acho muito bacana, eu sou muito fã disso, porque distorce esse lado de que não, é só glamour, é só sucesso, né? É só Pô, status. Alex, eu tenho uma frase que eu sempre falo. Você não consegue fazer nada extraordinariamente sem dar nada em troca. Você não consegue fazer nada extraordinariamente sem dar nada em troca. Então, para tudo que você pensa, né, quando se trata de sucesso, há um preço a ser pago. Né? Eu paguei o meu preço. Né? Mas o que aconteceu comigo nos últimos 10 dias, eu acho principalmente valeu super a pena. Porque eu estava numa panela de pressão há 30 anos. Porque não era a empresa, não eram os clientes, mas era a minha cabeça. Né? Eu falo, tudo começa e termina dentro da tua cabeça. Perfeito. E eu vivi numa panela de pressão há 30 anos. Há 30 anos eu me coloquei numa panela de pressão. Eu me pressionei muito porque eu queria me dar uma vida que eu não tinha. Eu não quero. Em 2013, meu pai faleceu no Hospital São José. E o meu pai, assim, no final de vida, ele estava numa dificuldade muito grande. Né? E eu falei, eu não quero isso para minha vida. Eu não quero isso. Eu já estava buscando muito sucesso. Mas o sucesso, para mim, é muito simples. Para qualquer pessoa, pode ser várias coisas, mas para mim ele é muito simples. Primeiro, saúde. Né? Então, eu quero ter uma boa vida com saúde. E a outra, eu quero conhecer o mundo inteiro. E o resto? O resto não me importa muito. Claro, minha família junto comigo, eu acho que é importante, mas saúde e eu quero conhecer o mundo inteiro. Para mim, esse é sucesso para mim. Né? E eu vinha buscando isso. Quando aconteceu isso com meu pai, eu falei, puta merda, isso aqui, eu preciso cuidar disso. Eu não posso chegar no final da vida como meu pai, né, ficar contando dinheiro e não ter um bom plano de saúde, não ser muito bem assistido, né? E principalmente ter dignidade. O meu pai ficou sem dignidade. Eu falei que eu não queria isso para mim, não queria isso para minha família. E nos últimos 10 dias, né, como executivo, né, e dentro de uma panela de pressão, você começa a não enxergar direito algumas coisas. Por mais foda que você seja, Sim. você não consegue Por mais enxergar tudo. experiência que tu tem ali Você na. não consegue enxergar algumas coisas, né? E eu até coloquei no livro o seguinte: o que vai ser de mim quando eu não for mais, né, o meu cargo, né? Eu acho que serve para todo mundo, né? Mas quando eu não for mais o Aldo da Beta, o que vai acontecer? Sem o cargo, quem eu sou? Uau. Né? Eu acho que é uma reflexão que eu sempre me fiz, sempre me fiz. E eu fui surpreendido tão positivamente nos últimos 10 dias que eu estou extremamente impressionado e eu estou leve, eu estou calmo, eu estou em paz. Por quê? Porque era genuíno tudo que as pessoas faziam, né, comigo. Eu achei, não, aqui eu acho que as pessoas estão aqui porque eu sou o presidente da empresa, né, porque eu tenho um status, porque eu consigo abrir portas, porque é isso, porque é aquilo. E não, cara. Eu recebi mais de 1000 ligações, mensagens, e eu pude perceber que eu não me bitolei a ser o alvo da beta. Né? E o que eu construí, né, com a minha liderança, em especial, né, mas
principalmente com a tratativa com as pessoas, é que me fez olhar agora para esse novo ciclo de uma maneira completamente diferente. Eu acho que isso é importante para as pessoas. E não é porque eu fiz um ciclo de 30 dias, de 30 anos. Esse ciclo podia ser um ciclo de 10, podia ser um ciclo de 15, de 5, de 20. Eu acho que você não, sabe, se escorar num cargo, se escorar numa empresa, né, e você construir uma rede de relacionamentos, você ser simpático, empático, atender todas as pessoas, eu acho que isso foi fundamental para esse novo momento que eu estou vivendo. Não, e é muito interessante porque realmente são pilares que vão trilhar a tua jornada daqui para frente, né? Daqui para trás foi algo que tu construiu, que tu paga o preço, foi um grande aprendizado para ti, e eu acho que daqui para frente vai vir algo ainda melhor com toda essa experiência de 30 anos que tu viveu, né? Pessoal, tem um recado super especial para vocês agora. Na próxima quarta-feira, dia 15 de abril, tem o Conselho de Gigantes, o grande encontro nosso do Gigantes Club, que é o nosso clube de negócios. Vamos receber os maiores empresários do sul do Brasil aqui na Cantina Vetorazzi a partir das 7 da noite. Se você é empresário, se encaixa nesse perfil, em algum lugar aqui vai ter um link para você se inscrever e estar ali com a gente para viver essa grande noite. Aldo, um tema quando a gente anunciou a tua vinda, né, era sobre o mercado, a Beta Sistema, disparadamente a líder do mercado aqui na nossa região, e tu viveu esse processo. Eu queria que tu identificasse para a gente os 3 pilares que tu acha, que na tua visão, que tu acredita que foram cruciais, que foram fundamentais para vocês conseguir bater no topo aí aqui da região sul. Vamos lá, eu acho que inicialmente a Beta tem, dentro da sua característica, tecnologia acima de tudo. Então, a Beta sempre esteve à frente, né, em tecnologia para o mercado. Então, eu me lembro que em 1998 eu aprendi a programar em cima de uma ferramenta específica. Programar para web e eu fui aprender em casa, fui aprender HTML em casa e depois achei uma ferramenta e fui desenvolver. Quando o Guilherme, ele me viu programando, quando ele me viu com um site da Beta, o primeiro site da Beta pronto, ele falou: "Tá, tu fez isso aqui em quê?" Eu falei: "Ah, eu fiz aqui no NectObjects, não sei o quê." Ele assim: "Não, não, não, tu não vai usar essa ferramenta, vamos procurar outra ferramenta." E ele falou: "Vamos achar a melhor ferramenta do mercado." Aí eu achei uma melhor ferramenta do mercado, daí eu falei: "Tá, então tu vai me dar um curso." Ele disse: "Não, primeiro tu estuda, aprende a ferramenta, depois te dou o curso. E daí tu vai pro curso só para tirar as dúvidas daquilo que tu aprendeu." E assim foi. Minha primeira viagem para São Paulo foi inclusive para fazer aprendizado dessa ferramenta. Então, eu acho que está dentro da cultura dos sócios da empresa utilizar o que tem de melhor no mercado para entregar para o cliente. É como se tu for colocar um restaurante, uma cafeteria e pegar o teu patrocinador aqui e colocar, não, vou colocar um bom café para o pessoal aqui. É como a empresa faz. Então, primeiro ela coloca a tecnologia de o que tem de melhor no mercado para entregar para os clientes. Eu acho que o segundo ponto é relacionamento. Então, a Beta não é apenas o Aldo, né? Mas um grupo de pessoas onde os clientes eles mantêm um contato muito pessoal e gostam das pessoas, né? Eu me lembro vou trazer esse assunto de novo, mas no velório do meu pai, a minha família fala assim: "Aldo, a gente sabe quem que é da Beta e quem que não é aqui no velório." Porque o pessoal da Beta parece que tinha um padrão no pessoal da Beta. E esse padrão, ele é levado para dentro dos clientes, ele é levado junto no atendimento, né? Então, não é um relacionamento com o Aldo, mas é um relacionamento com os 700 colaboradores que cada um que atende o cliente de forma personalizada. Então, assim, eu acho que o atendimento personalizado que a Beta fez durante muitos anos, assim, você pode ter um monte de problema em tecnologia, mas você bate lá na porta da Beta, você vai ser bem atendido, você vai ser tratado com respeito e com prioridade. E eu acho que o terceiro, que eu aprendi muito com a Beta, é respeito às pessoas. Então, sempre houve um cuidado muito grande com as pessoas que trabalham na empresa, porque as pessoas que trabalham na empresa são o maior ativo que uma empresa tem, antes dos clientes. Então, muitas pessoas falam: "Ah, o principal ativo das empresas são os clientes." Não. Os clientes são importantes, mas logo depois dos colaboradores. Primeiro os colaboradores. Esses precisam ser respeitados e precisam ser tratados de uma forma muito respeitosa.
porque colaboradores bem tratados, se a empresa respeitar e tratar muito bem os colaboradores, isso vai ser de forma muito rápida, ser passada adiante para os clientes. Então, colaboradores bem tratados, clientes bem tratados. Então, eu acho que a Beta sempre valorizou muito as pessoas, né? É um dos valores dela, e isso acabou, né, refletindo, né, no atendimento dos próprios clientes dela. Então, eu acho que são os 3 principais pilares que fez com que a empresa se tornasse líder de mercado. Não, e é legal porque quando a gente fala, por exemplo, fala de Beta Sistema, que é uma empresa que tem 700 colaboradores, é muito grande, né? E às vezes tu vai falar para o empresário que ele tem ali 4, 5 colaboradores. E aí tu fala, mas esses caras tratam bem porque uma empresa muito grande, tem um orçamento muito grande, enfim. Mas eu acho que essa linha que tu traz, de que o colaborador ele tem que ser visto com melhores olhos pelo empresário, pelo empreendedor, eu acho que ele faz total diferença na empresa. Né? Eu tenho alguns amigos que são empresários aqui e eles às vezes externam para a gente, né? Ah, meu colaborador está insatisfeito, ou esse colaborador está aqui só pelo salário, ele não está trabalhando aqui porque ele veste a camisa da empresa, ele está 100% presente, ele não comprou a nossa missão, o nosso propósito. Eu acho que isso vai muito além, eu acho que é muito mais como tu falou realmente, por parte da empresa entender de que ali é uma pessoa, ali é um ser humano, né? Ali é um cara que às vezes ele tem problema, às vezes o filho dele está doente em casa e ele vem prestar o serviço, então se ele não está legal na casa dele, ele vem ali prestar o serviço, ele vai prestar um serviço mediano, meia boca, e acaba refletindo na entrega que você faz. Uma pessoa me perguntou o que eu ia fazer depois que eu saísse da Beta. Né? Todo mundo quer saber, tá? Todo mundo. Essas perguntas, não sei se está aí ainda. E eu falei que eu não sei ainda, mas se eu tivesse que escolher algo para fazer, eu acho que eu trabalharia com outras empresas para ajudar as empresas a criar ambientes, né, propícios para poder fazer com que as empresas sejam mais produtivas, tenham mais resultado, né, e que se tornem empresas melhores do que elas são. Porque eu acho que esse processo é muito importante. Eu me lembro muito do Bernardinho. O Bernardinho foi o técnico mais Grande campeão, né, que Sou fã existiu do no Bernardo. vôlei. E teve aquele grande time. E aquele grande time foi campeão durante um ano, ganhou tudo no ano. E depois ele foi vice-campeão por 2 vezes consecutivas. Eu me lembro de uma entrevista do Bernardinho que fez com que ele fosse campeão no Brasil. E perguntaram para ele o que ele tinha mudado, né? Ele falou que durante uma concentração, o filho dele, o Bruninho já era o levantador da seleção brasileira, disse que foi até o quarto dele numa concentração e falou: "Ô, pai, é o seguinte, você está lidando com esse novo time", porque o Bernardinho teve que renovar o time, porque daí aquela galera, a galera do Giba ali, já estava um pouco velha. Maurício, Giba, Naubert, Já estava um pouco velha, ela Carlão. teve que renovar, né? Ela teve que renovar aquela galera. E aí o Bruninho falou para ele, que o pai está tratando, o Bernardinho está tratando aquele time, né, como se fosse o time, né, que foi campeão lá atrás. Só que essa geração é diferente. É uma geração que eles querem outras coisas. Então, o que o Bernardinho fazia com aquele time do Giba? Ele batia nos caras, para extrair tudo que eles podiam. Então, para uma geração que era uma geração Z, por exemplo, aquilo ali era combustível, né? Porque a geração Z estava habituada. Quando ele colocou uma outra geração, aquela geração não, ela queria mais proximidade. Então, o que ele falou? Não dá para o pai terminar o jogo, o pai some. Então não pode sumir. Essa geração quer proximidade, eles querem o próximo. E outra coisa, brigar, falar alto, gritar, não vai resolver mais. E depois que ele fez esse ajuste, de uma forma muito humilde, né? Ele fez esse ajuste, ele foi campeão de novo no Brasil. Então, eu acho que criar bons ambientes para que as pessoas se sintam bem, e se sentir bem não é festa, tá, gente? Não é vida boa, não é não trabalhar, é um ambiente emocionalmente seguro para que as pessoas possam produzir, né, corretamente. Então, essa transição agora, essa transição de empresas rígidas, duras, para empresas mais cuidadosas com o colaborador, eu acho que exige um pouco mais de consciência, um pouco mais de conhecimento sobre essa nova geração que está ocupando
todas as vagas, né, do mercado. E se não, as empresas que não fizerem essa transição, elas vão acabar, de alguma forma, sendo penalizadas de uma forma ou de outra. Então, já talvez respondendo uma possível pergunta, se eu pudesse escolher o que eu faria, eu gostaria de ficar nesse ambiente, porque eu acho que aprendi muito isso. Tentei fazer isso na Beta, essa transição, não consegui fazer de forma completa, porque demora tempo para isso Sim. acontecer. Você tem que tirar muitas pessoas e colocar muitas pessoas para fazer essa transição, não é uma transição simples, mas que era algo que eu gostaria de fazer. Não, e dá pra ver, né? A gente consegue identificar, claro, na tua fala, é que tu gosta de gente, tu gosta de pessoas, né? E aí a gente consegue identificar e enxergar que talvez e eu falo sempre, né? Eu tive muitos técnicos na minha carreira, como tu citou o Bernardinho, eu cito sempre o Tite, que foi um cara que eu trabalhei, que virei fã do Tite, e a grande virtude dele era essa, era de extrair do Aldo aquilo que o Aldo podia entregar de melhor. Né? Peguei o Tite naquela época do Palmeiras ali, 2005, 2006, eu era um garoto, né? Tinha jogado Taça São Paulo, 20 anos, ficava quietinho no meu canto ali, aí Marcão, goleiro, tinha sido pentacampeão do mundo com o Brasil, Edmundo do outro lado, um animal, cara do Palmeiras, o Zé Roberto já em 38 anos, muito experiente, seleção, Copa do Mundo, e aí eu ficava observando, e mesmo esses caras que eram considerados os medalhões, né, os tubarões, ele pegava de canto e ele tentava extrair daqueles caras o que eles podiam de melhor. Pô, Edmundo, preciso que tu esteja mais próximo do gol, porque tu é decisivo. Marcão, tá um pouquinho acima do peso, dá uma diminuída no macarrão, na massa. Então, assim, eu acho que a grande virtude do líder, da liderança, né, do cargo da liderança é essa. É, de fato, olhar para aquele colaborador e fazer com que ele consiga extrair dele o melhor que ele possa Ó, entregar para a empresa, né? traduzindo o que eu acabei de falar, o terceiro colaborador que eu contratei na Beta, eu nem entendia muito de liderança. Alguns anos depois de ele trabalhar comigo, o salário dele era muito baixo. Me lembro que era muito baixo, não lembro o valor, mas era muito baixo. E aí ele comentando, eu gostava, eu cheguei ao tempo, hoje o departamento nem existe na Beta, mas eu já cheguei a ter 16 pessoas num departamento que nem existiu depois que eu saí do departamento. Tanto é que me colocaram para o comercial, Bolsinho, assim, se tu convenceu a gente em abrir um departamento com 16 pessoas, num departamento que não precisava na Beta, eu acho que tu é muito bom de convencer as pessoas que tu vai para o comercial. E esse departamento, o que eu fazia? Meus pais moravam na Canjica, né, aqui em Erciluz, no interior de Araranguá, é, perto de Ilhas, e eu pegava essa galera e eu levava para casa dos meus pais, ia para o Morro dos Conventos esquiar, ia para a praia, ia nadar no rio. Essa minha galera eu levava junto comigo. E aí eu sabia tudo que estava acontecendo na vida dos caras. E o Balcini era assim, e eu gostava de me meter, eu gosto de me meter na vida das pessoas. Me meter de verdade, assim, de cabeça. Dá pitaco. Eu gosto de dar pitaco. Aí o Ramon, que era esse terceiro colaborador que eu contratei na Beta, ele falou, não, tô querendo comprar uma motinho para mim, não sei o quê, papapá. Eu falei, que moto que tu vai comprar? Ele disse, não, eu tô vendo uma lá, usadinha assim. Eu falei, não, tu vai comprar uma moto nova. Ele disse, não, mas eu não consigo pagar uma moto nova. Eu falei, qual é a diferença da parcela da moto velha e da moto nova? Ele falou lá, era R$20, R$30, R$50, não sei o quê. Eu falei, não, pode comprar uma moto nova que eu vou te dar o aumento para ti comprar uma moto nova. E ele comprou uma moto nova. Anos depois, daí ele começou a namorar a Gris, né? E aí ele viu um terreno lá na Santa Luzia, e aí ele pegou a moto nova dele e deu de entrada no terreno. Só que aquilo ficou tão marcado para ele que todas as vezes que a gente se encontra, agora eu saí da empresa, ele mandou uma mensagem para mim e ele relembrou o processo da compra da moto, que eu fiz ele comprar uma moto nova que se tornou o terreno que é a casa que ele mora. Então, esse tipo de conexão com as pessoas, eu acho que essa é a parte importante. Você tem que saber qual é o sonho das pessoas, você tem que saber o teu colaborador. Se você não sabe, os teus colaboradores, quais são os sonhos, os anseios dos colaboradores, então você tem muita gente abaixo de você ou você não está liderando corretamente. Eu tenho uma sociedade aqui na Içara, e um colaborador ia fazer uma edícula atrás da casa dele. E aí se movimentaram os funcionários da empresa para ajudar lá, contratou um pedreiro, mas a galera ia ajudar lá com fazer massa, outro puxar tijolo, eu presidente da Beta já. Eu falei, não, eu não posso ir no domingo, eu tenho um compromisso, mas sábado, não, eu não posso ir no sábado, mas no domingo eu posso ir, porque sábado eu tenho um compromisso, mas domingo eu vou.
E eu fui, cara. Eu fui lá e fiz massa, carreguei Show. cimento e tijolo e tudo mais. E eu tinha ido num outro final de semana na casa desse cara, porque eles fizeram um encontro lá da galera, e eu dei uma passada lá para tomar uma cerveja com o pessoal. E eu ouvi muito a esposa desse colaborador falando algumas coisas para uma outra mulher que estava esposa de um outro colaborador junto. E aí eu fui lá, ajudei eles o domingo inteiro, aí final do domingo o Flávio disse, vou fazer um churrasquinho aqui com uma cerveja para quem ajudou. Fizemos uma edícula lá, terminamos parte da edícula. Aí eu falei, ô Flávio, eu posso estacionar o carro aqui de ré para mim botar o som, para alugar o som? Ele falou, não, pode estacionar. Aí estacionou o carro e abriu o porta-mala, e dentro do porta-mala eu tinha uma máquina de lavar. Ela não tinha máquina de lavar. Que show. E ela estava reclamando da máquina de lavar para uma outra mulher de um outro funcionário. E eu falei, esse aqui é o teu presente para te botar na edícula. Então esse tipo de conexão, ele não acaba mais. Então é sobre esse estilo de liderança, entendeu? Se conectar com as pessoas, porque esse tipo de profissional, seguinte, ele se conectou contigo para a vida, né? E se ele é importante para você, né, para mim não fez nenhum tipo de falta. Não mudou nada, né? Não mudou nada, só que para ele mudou muito, né? E para a gente que é uma liderança dentro de casa, você sabe que algumas coisas ali, como falam minhas filhas, blue job, você tem que estar resolvendo dentro de casa. E eu resolvi para ele uma situação que, no meu ponto de vista, criou uma conexão da gente para sempre. E eu acho que vai muito além da liderança, né? Eu acho que vai pela empatia de tu ter te colocado no lugar dele, ter ouvido, né? Com uma audição atenta, se colocar no lugar dele e servir também nessa forma. Eu acho que o líder é muito disso, né? De servir. E eu não criei nada disso, tá? Isso eu aprendi vendo. Então eu espero que eles um dia, quando forem líderes, que eles façam as mesmas coisas, que eles passem adiante essa boa ação. Maravilhoso, maravilhoso. Nós já estamos chegando na reta final do nosso programa aqui. Infelizmente, nosso tempo é curto. Ficaríamos aqui a tarde inteira, eu tenho certeza, né? É muito conteúdo, muita coisa boa. Nós temos um quadro aqui no nosso programa que chama Arquivo X, onde algumas pessoas da tua trajetória querem mandar um recado para ti. Vamos lá ver como é que o coração tá em dia, né? Tá treinando, tá legal, né? Já um ex-atleta, artilheiro, não tá? Não tá, hein? Vamos lá conferir? Olá, compadre, tudo bem? Como é fácil falar do compadre. Como é fácil falar de um irmão, de um amigo, que a gente ama de coração. É muito fácil. O Aldo é uma pessoa maravilhosa, dedicada, uma pessoa extremamente competente, extremamente dedicada à família, aos amigos, ao trabalho. Vi ele passando noites e noites na frente do computador, trabalhando, não tinha hora, não tinha dia, ainda mesmo assim ainda tirava um tempo para os amigos, para a família. Então é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, 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 enorme. Fizemos muitas viagens, muitos passeios, muitas noites rindo, conversando, muitas vezes desabafando. É um amigo que eu vou levar pro resto da vida. Pessoa maravilhosa, que eu amo de paixão. O meu grande amigo Aldo merece tudo de bom. Um grande abraço, meu amigo. Oi, meu lindo! Vim aqui em nome da Antonella também, que tá com vergonha e não quer falar, dar o meu discurso da melhor forma possível, porque eu não sou a pessoa mais extrovertida do mundo, mas vou dar meu máximo, tá? Queria que tu soubesse que eu tenho muito orgulho da pessoa que você é, do profissional que você se tornou, de toda a carreira que tu construiu, de todas as oportunidades que isso trouxe pra nossa vida, né? Eu sei que tu teve que sacrificar muito do tempo com a gente pra construir tudo isso, mas independentemente de não ter se feito presente fisicamente com a gente, tu sempre deu um jeito de se fazer presente emocionalmente. Eu nunca vou ser grato o suficiente por isso. Eu sei que todo mundo te vê como o Aldo da Beta, o Aldo da tecnologia, mas aqui em casa tu é muito mais que isso pra gente, muito além disso pra gente. E a gente te ama demais, você é o amor da minha vida, minha alma gêmea. Te amo. Pessoa de poucas palavras, né? Então, papito, eu pensei muito sobre o que eu ia te falar no dia de hoje e não queria fazer o clichê de dizer que estou muito orgulhosa, que eu te amo demais e etc, porque isso é algo que eu te falo todos os anos no Dia dos Pais e no seu aniversário. Então eu quero te lembrar de algo que eu te falei uns anos atrás, que resume muito como eu me sinto sendo sua filha e como eu também sinto
te vendo, te acompanhando a tua vida profissional. E basicamente o que eu quero te dizer é que eu sou muito grata por tu ter me dado metade da pessoa que eu sou. Então, teu DNA, a tua personalidade, tudo que é de bom incluso nesse pacote. E te falar que a outra metade dessa metade de mim é um esforço muito grande que eu coloco todos os dias da minha vida pra chegar o mais próximo que eu posso de ser você. Eu achei que eu não ia me emocionar, desculpa. E eu acho que isso resume muito o meu sentimento sobre a pessoa que tu é e resume muito o que eu sinto por ti. Mas eu tô muito orgulhosa de ti. Eu te amo demais. E um grande beijo. Bom, Cheiro, falar de ti pra mim não é fácil. E tu sabe disso, porque sempre que eu falo eu me emociono. Mas eu tenho muito orgulho e muita admiração por ti. Tu é um marido maravilhoso. Tu é um marido muito especial. Um marido que tá sempre comigo, sempre me dando do melhor, sempre atendendo a tudo que eu quero, a tudo que eu preciso. E isso não tem preço, isso não tem valor. Tu é um pai exemplar, um pai que as meninas admiram, um pai que as meninas se espelham, que elas amam de paixão. E que eu não tenho nada a reclamar, a não ser agradecer a Deus por ter te colocado no meu caminho, porque Ele sabia a pessoa que tu era e que eu precisava ter na minha vida. Então eu te agradeço por estar comigo hoje e sempre, porque vamos estar juntos até o fim. E eu te desejo todo sucesso na vida, do mundo, porque tu merece. Porra, Essa galera aí, capitão. é pra acabar comigo, né? E essa galera aí é toda a razão, né? Dos meus esforços, da minha batalha, né? Das minhas noites mal dormidas, né? De todo o sacrifício. Esse é o preço, né? Que eu paguei para estar sentado aqui, eu acho. É isso. Cara, e é muito legal quando a gente vê. Eu gosto muito dessa parte, né, do Arquivo X, porque eu falo sempre que quem vê o palco não vê o bastidor, né? E o bastidor, ele tá ali. Ali tá a realidade. É quando o cara chega em casa depois de um dia difícil, né? As coisas não correram bem no trabalho, mas ali tem a esposa, ali tem os filhos, ali tem a família. E o empresário, ele é tão solitário. Eu comentava com alguém ali agora, quando nós chegamos, né, sobre essa solitude do empresário, dele ter que tomar a decisão difícil sozinho, dele ter que resolver BO sozinho, dele ter que resolver bucha sozinho, né? E tu tá fechando um ciclo agora dentro da Beta Sistema. Como eu falei, tu é uma referência para muitos que estão aqui, para nossa região, e a gente se orgulha verdadeiramente disso. Eu sou um cara que eu levanto essa bandeira de que a gente tem muita gente boa aqui na nossa terra e de que a gente precisa da luz, validar isso. E a tua trajetória, ela fala muito sobre isso. Então, parabéns pela jornada à frente da Beta. Obrigado por ter estado conosco aqui. Eu acho que a galera vai aprender muito com a tua trajetória. Realmente tu tem uma trajetória inspiradora, não só na vida, mas nos negócios também. E eu acredito que o melhor de Deus na vida do Aldo Garcia ainda está por vir, né? O que aconteceu nesses 30 anos até agora à frente da Beta, ela é só uma pitadinha do iceberg do que a gente ainda vai ouvir, ver e ouvir, né? Falar sobre o Aldo Garcia nessa trajetória. Obrigado. Eu que agradeço mesmo de coração. Eu acho que durante a carreira da gente, a gente tem 3 fases. Uma fase onde você está aprendendo, uma fase onde você está executando o que aprendeu, e uma terceira fase onde você tem que passar o bastão para frente. Eu acho que você tem que contribuir, né, de alguma forma, né, ou devolver, né, devolver para a natureza tudo aquilo que você adquiriu. Então eu acho que eu entro numa fase, né, eu aprendi, eu executei, eu acho que entro numa fase agora, que é uma fase talvez um pouco jovem ainda para isso, mas numa fase
onde eu preciso começar a retribuir tudo aquilo que eu conquistei, né, consegui ou herdei de alguma forma. E eu quero deixar sempre à disposição, sempre é um prazer estar no meio de gente tão boa, e no que precisar a gente está sempre à disposição. Nós que agradecemos, né? E para a gente finalizar, para a gente encerrar, queria que tu deixasse uma mensagem naquela câmera, uma mensagem para toda Santa Catarina, uma mensagem para o empreendedor brasileiro, uma mensagem para o empresário brasileiro, uma mensagem para o cara que olhou o Aldo iniciando com 19 anos e vê o Aldo hoje trilhando toda essa carreira, cumprindo todo esse processo, como eu acho que foi com a Taine Librelato, tu fez uma entrevista que foi maravilhosa, eu me emocionei, quando ela colocou de motorista a CEO, né? Então eu queria que o Aldo deixasse essa mensagem para a gente. Bom, eu acho que o mercado ele é uma selva, mas eu acho que nunca na história da humanidade a gente teve tantas ferramentas para poder fazer o nosso próprio trabalho. Eu vejo muitas pessoas incomodadas, inconformadas e muitas vezes não se responsabilizando pelas coisas que acontecem nas suas próprias vidas. Eu, como um grande resiliente que fui, né, acho que eu tenho a contribuir muito com as pessoas, que elas comecem a olhar ao seu redor, né, tudo que elas têm, né, de ferramental para poder fazer o próprio trabalho, né, sem reclamações, sem colocar a culpa nas outras pessoas. Eu acho que está vindo uma nova geração de pessoas e que é inevitável. O mundo está passando por uma grande transformação e eu acho que as pessoas precisam de adaptabilidade para poder enfrentar esse novo momento. E a adaptabilidade não é remar contra isso, não é lutar contra isso, não é reclamar das coisas que estão acontecendo, mas sim surfar a onda, né? Existe muita qualidade, muitas competências numa nova geração que está absorvendo o mercado de trabalho, e nunca antes na história a gente teve tanta tecnologia à disposição e muitas vezes de forma gratuita. Então aproveitem-se disso, tá fácil, eu acho que as coisas podem mudar. Uma pessoa, o que muitas empresas levaram 30, 40 anos para construir, talvez pessoas simples construirão em alguns poucos anos. Então a mensagem é: adaptem-se a essa nova realidade, né? Porque quanto mais rápido se adaptarem, mais resultado terão. Show de bola, maravilha. Nós temos um presente agora do Gigantes Cast para Aldo Garcia e nós também temos um presente de um fã teu. Tem um fã teu aí? Valeu, pode obrigado, vir aqui, o Juan obrigado. pode vir aqui, o Juan é de casa. O Juan trouxe aí, o Juan tem um livro teu assinado, também trouxe um presentinho da Vox Kit Tecnologia obrigado, gente. para ti. Tá entregue. Valeu, muito obrigado. Tá Eu sou dado. muito fã de livro, né? Tu gosta, tu é do livro, tu é da leitura, eu te acompanho ali. A Rafaela, que apareceu ali falando com a Isabela, com a Antonella, a Rafaela, o ano passado, se não me engano, ela leu 209 títulos. Uau. Ela usa muito o Kindle, né? Mas ela leu 209. E a Isabela, nós fazemos uma concorrência lá em casa, eu acho que a minha biblioteca é maior do que a dela, eu acho que eu já li mais livros do que ela, mas ela lê muito livro também. A Isabela, que é a mais velha, ela também é escritora, também escreveu um livro, né, algo que me dá muito, muito orgulho, e agora a gente está começando a botar a pequena no mesmo trilho. E Então, já vou deixar aqui, pessoal, ó, O Algoritmo da Minha Vida, a obra própria dele. Onde é que encontra esse livro aqui, capitão? está no Mercado Livre, está na livraria catarinense, está na Fátima, né? E quem quiser o meu contato também pode entrar em contato comigo direto, que também eu consigo. Baita livro. E vou deixar aqui, ó, o Aldo deixou uns livros com a gente aqui. Nós vamos sortear lá no nosso Instagram do Gigantes Cast. Mande uma mensagem pra gente. Nós vamos escolher 2 pessoas para dar esses 2 livros que o Aldo deixou com a gente aqui, O Algoritmo da Minha Vida. Capitão, muito obrigado, tá? Valeu. Sucesso na tua nova jornada. Valeu, que Deus obrigado. abençoe. Sucesso para ti. Pessoal, esse foi mais um Gigantes Cast especial com o Aldo Garcia. Beijo no coração de vocês e até a próxima.